Rede Food Service, diretamente do Senac Santo Amaro, 18º Congresso de Food Service da ABIA, parceira de vida, Seara Food Solution, um apoio. Apoio em todos os sentidos, está lá, tá lá no canal, com matérias estratégicas, ensinando o operador como que faz. E esse cara que está aqui é um querido na minha vida de muitos anos, ele é curador da rede, desde quando começou, e assim, não tem nem como falar mais coisas, porque quem conhece sabe das aptidões e da maestria que o Sérgio Molinari, da Food Consulting, e a relevância que ele tem nesse segmento, né? Principalmente quando fala de distribuição. Seja bem-vindo. É um prazerzão, Janice. Que bom de estar aqui de novo, com né? vocês. Saudade de estar com vocês. Tá? Mas acompanhando sempre muito de perto e sempre que a gente pode contribuindo de alguma forma. Gostaria de contribuir mais, mas sempre que a gente pode é um prazer estar com vocês. É um prazer estar com a audiência de vocês em qualquer canal que seja. Mas você está conosco em coração e pensamentos. Legal. Nunca esqueça disso. Falando com o Molinari aqui agora, ele falou de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu quero que ele explique para vocês o conceito de ambimestria. Ambidestria. Tá vendo? Ambidestria. O que é ambiestria, que eu sei que é o destro trabalhando com as duas mãos? Sei que é um negócio muito legal e que tem tudo a ver hoje com a nossa vida, né? E com as práticas que a gente tem que desenvolver primeiro conosco e colocando isso para o mercado é muito legal, né? Então, Janice, assim, tentando falar de uma... Não é um conceito tão complexo. Depois que a gente fala, fica simples, ambidestria. Né? Ambidestria é uma coisa que... Imagina o seguinte... Eu tenho que compatibilizar no mundo empresarial ou na vida pessoal, idem, né? Eu tenho sempre que compatibilizar dois horizontes de desafio que eu tenho. Então, um horizonte que é onde eu quero chegar. Onde eu imagino que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que eu quero para mim? Eu quero morar no exterior, eu quero construir um patrimônio, eu quero viver de renda recorrente, sei lá. Eu quero casar, né? Ou na empresa, né? Eu quero fazer parte de um grupo internacional, eu quero expandir meus negócios, eu quero proporcionar mais bem para a sociedade, sei lá. Só que esse longo prazo, ele depende, para que ele pare em pé, para que você consiga dar os passos no sentido de chegar até essa tua visão de longo prazo, você precisa fazer o curto prazo existir. Ele acontecer, ele ser rentável, ele ser sustentável, ele produzir resultado tangível, etc. Então, como é que a gente vê o negócio da ambidestria? É esse equilíbrio que a gente consegue gerenciar entre fazer as coisas acontecerem da melhor forma no hoje e ter uma visão no longo prazo, né? Saber para onde eu quero ir, dirigir o meu negócio por longo prazo e conectar essas duas coisas. Então, a arte que a gente enxerga hoje E aí eu estava fazendo um comentário com você, né? Antes da gente começar a gravar, que a grande parte dos grandes distribuidores, por exemplo, desse mercado, tem para lá de 30 anos de idade. É verdade. A grande parte das maiores ou das principais empresas da indústria desse nosso mercado tem acima de 20, 30 anos. Se eu pegar segmentos como os segmentos mais tradicionais do food service, como padarias, quantas padarias você conhece que tem mais do que 20 ou 30 anos de existência? Então, quando eu penso um negócio... E as que tem, quem está gerando segunda ou terceira geração. Segunda ou né? terceira geração. Então, em algum momento, né, seja de uma forma organizada ou não, essas empresas criaram, desenvolveram, atualizaram suas visões de para onde apontar o negócio no futuro. Só que nenhum futuro existiu, nenhum futuro vai existir se hoje, ou seja, se o presente matar o futuro. Verdade. A ambidestria é essa capacidade de eu gerenciar essas duas coisas, esse horizonte de curto prazo, que é necessário para tornar viável a tua visão de longo prazo, com um truque, né? Que eu não posso só olhar para o meu curto prazo se ele estiver indo numa direção totalmente diferente de para onde eu quero estar no longo prazo. Então, o curto prazo ligado com o longo prazo para torná-lo viável, sendo que esse curto prazo, a cada ano que você está gerenciando o teu negócio, ele está indo na direção de para onde você quer chegar no longo prazo. Senão fica uma rota de maluco, né? É maluco porque é o seguinte, você tem que ir sabendo que se precisar de você virar o leme, ele também tem que manter a rota. Então você pode virar, mas tem que manter a rota. Janice, por aí? Com uma certeza.
a linha do presente para o futuro não é reta. É linear. Ela não é linear. Ela não é linear. É assim, e na estatística, né? Você entendeu? Entendi. Na estatística, eu pego um gráfico, eu vejo uns 15 pontos meio espalhados, mas se eu traçar uma reta, essa reta vai ser inclinada dessa forma, vai ser decrescente, vai ser reta, mas os pontos são... Às vezes eu tenho que fazer um atalho, às vezes eu tenho que quebrar uma pedra, às vezes eu tropeço, né? Mas eu tenho que ter uma visão. Então, o dia a dia de hoje, eu tenho que ter a capacidade de fazer o meu melhor curto prazo para atingir um longo prazo, para as coisas poderem acontecer. Então, a gente é muito acostumado no nosso mercado brasileiro, né? E eu acho que o pós-pandemia e toda essa movimentação geopolítica do mundo hoje, eu acho que tem questionado muito os modelos das empresas serem. Então, por exemplo, quando eu pego o ambiente empresarial brasileiro, a gente sempre foi muito mais moldado por reagir sempre aos impulsos de curto prazo. Então, é uma mudança... E é uma agressão de mídia, de jornal, de coisa que você fica perdendo tempo, que você estava falando aqui agora, né, Molinari? E aí eu estava acostumado a enxergar um mundo internacional muito mais planejado, muito mais com visão de longo prazo, etc. O que acontece de alguns anos para cá? O mundo começa a ficar também mais tático, mais orientado para o curto prazo, né? Você acha que isso foi devido à pandemia? Acho que a pandemia disparou, talvez ela acentuou um processo que, do ponto de vista de geopolítico, de geoeconomia, já estava acontecendo, né? Então, eu acho que de alguma forma... Necessitava uma mudança, né? Eu só tenho uma dúvida de se a gente está indo mais para bem ou mais para mal, né? Eu acho que tem que se fazer um pouco essa reflexão, até como empresários, de ter certeza que a gente está conduzindo as coisas para um mundo melhor, né? É parte da nossa obrigação como empresário, na minha opinião. Que é esse não linear que você está falando. E como eu reajo a esse não linear, né? Como eu reajo, né? Porque se o mundo empresarial, de uma forma geral, passar só olhar para o curto prazo, eu posso tá indo de uma forma muito errática para o futuro, né? Então, eu acho que, eu volto a dizer, esse raciocínio que eu estou chamando de ambidestro, né? Se você pegar as principais escolas hoje, sei lá, de formação de conselheiros ou de estratégia, esse raciocínio da ambidestria ela está fazendo cada vez mais parte da discussão. Por quê? Eu estou precisando ser cada vez mais eficiente, mais produtivo, mais capaz de responder às coisas do curto prazo, mas eu não posso correr o risco de estar, em função de reagir ao curto prazo, indo para um lugar que eu não sei para onde é. Então, eu tenho que ter um senso de direção de para onde eu quero levar o negócio. É simples? Não, não é. Nada simples. Mas nada é simples. Nada é simples. E você estava na Alemanha agora, né? Eu vi que foi sua primeira, né? Sua primeira missão à Alemanha? Segunda. Ou a segunda? Que, aliás... Fala um pouco, que eu acho que você estava todo mundo tão feliz, né? Assim, tão realizado. Foi muito legal. A gente faz missões todos os anos, pelo menos uma por ano. Mas na América, quando vai para a Europa, eu acho que você muda todo o contexto, principalmente a Alemanha, né? Que é tudo muito... Acho que a gente sempre faz uma missão tentando trazer algumas dimensões, né, Janis, para os empresários que acompanham a gente, que é entender um pouco de um mercado local, né? Que às vezes você não faz ideia de o que é, sei lá, o mercado alemão ou o mercado europeu de uma forma geral. Conhecer empresas semelhantes às nossas lá, conhecer uma feira grande de lá, né? E um pouco de turismo e cultura local. Uma coisa interessante dessa missão que a gente fez agora, a gente estava com 13 distribuidores do Brasil lá. Uma coisa que foi bem interessante é que a gente fez essa mesma missão em 2019. No mesmo local, na mesma feira, na mesma época do ano, um ano antes da pandemia. 6 anos, né? A gente volta agora 6 anos depois. O mundo é diferente. Então, especificamente nesse caso, que a gente foi visitar 4 grandes distribuidores por lá, a gente voltou e encontrou um ambiente de negócio totalmente diferente. Te dá algumas noções de coisas totalmente diferentes. Por exemplo, os distribuidores de lá, nesse momento, não tem mais vendedor em campo. Mesmo? Tem. Ele tem aquilo que no Brasil a gente chama de gerador de demanda. O que é? Call center? Que é um cara... Então, aí a gente separa um pouco 2 mundos. Quem é que faz a venda mais técnica no mercado europeu hoje, no mercado alemão hoje? É um cara que normalmente é um cara que ou saiu de uma cozinha de restaurante, ou é um cara que saiu de uma escola de gastronomia. Fiquem atentos, aliás, os caras que estão na formação acadêmica em gastronomia, em culinária, etc. Então,
Esses caras que estão na rua, nas distribuidoras da Alemanha, por exemplo, são caras que vêm dessa formação acadêmica ou que vêm do ambiente de cozinha ou de compras de um restaurante, de um hotel, etc. É um cara que presta serviço. É um cara que vai até os restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares, hamburguerias, pizzarias, para desenvolver tecnicamente, apresentar produto, melhorar o cardápio do cara, dar uma dica de operação. Ele é um cara técnico. Nossa, que mudança, hein? Por onde entra o pedido? Que aí essa é a pergunta que de $1 milhão, né? Que o distribuidor no Brasil e a própria indústria perguntam para a gente. O raciocínio lá é o seguinte: onde quer ou por onde quer que um cliente queira colocar um pedido, eu, distribuidor, tenho que estar pronto para pegar esse pedido. Que legal. Que via de regra você e tem não dois... só pedido, ensinar também, porque virou o serviço, né? Também, A gente sabe que... Uma parte do serviço está na rua, né? Que é esse cara que é mais técnico, que vai pessoalmente até o cliente prestar serviço técnico. Ele viveu, né? Ele se formou e viveu nisso. Por onde é que entra o atendimento que gera pedidos para uma distribuidora? Acontece numa área de vendas interna, num call center da vida, e numa plataforma de web, numa loja virtual, num ambiente de e-commerce. E secundariamente é o seguinte: mas tem um cliente que quer mandar o pedido por e-mail, manda que eu pego. Tem um cliente que quer mandar por WhatsApp, manda que eu pego. Tem um que quer mandar por sinal de fumaça, eu vou pegar aquela fumaça e vou transformar num pedido. Ou seja, eu tenho o pedido, né, que é uma venda, né, e eu tenho o serviço técnico. Então eu não desperdiço nenhuma oportunidade de captar o pedido, mas não é mais com uma pessoa que está na rua captando o pedido. Por quê? Onde é que eu agrego valor para o cliente? Não é quando eu tiro um pedido. É quando eu faço um atendimento técnico. É quando eu falo de um produto, quando eu falo de uma receita, quando eu falo de um uso, quando eu falo de uma aplicação, quando eu falo sobre uma substituição inteligente de um item pelo outro, né? E isso gera muito mais valor do que eu ficar toda semana batendo na porta de um cara para pegar um pedido que ele vai me dar de um jeito ou de outro. Molinari, você como especialista, o que você achou? O que você acha? Como que você está vendo esse movimento lá? Você acha que funciona aqui? Funciona? É uma questão eu acho que tem uma questão aqui, um pouco de tempo. Vai mexer muito, acho né? que tem uma questão de tempo. A gente já tem iniciativas no Brasil em que a gente vê uma parte da estrutura de vendas externa de campo sendo, em parte, transformada numa venda interna. Isso é uma parte disso, né? Então, uma parte da minha clientela eu vou atender não mais toda santa semana com um vendedor na rua batendo na porta do cara, mas eu vou priorizar atender esse cara por um televendas ou por uma venda interna. Coloco uma plataforma de e-commerce, sim, à disposição deles. Eu já tenho gente no Brasil hoje fazendo mais de 30% da sua venda através de e-commerce no food brasileiro. É em grande escala? Né? Ainda não. Mas assim, a gente já consegue identificar casos de sucesso. Principal constatação que a gente tem, Janice, a gente tem, primeiro, do ponto de vista regional, estágios de maturidade diferentes dos operadores, da ponta, né? Então, por exemplo, o mercado da Grande São Paulo é um mercado que ele já está muito mais avançado, assim, por 200 razões. O digital, ele já impregnou muito mais uma operação na Grande São Paulo. Por quê? Ele gere usando ferramentas digitais. Ele vende através de plataformas digitais. Ele acompanha os pedidos do delivery por plataforma digital. Ele compra e tem uma ampla oferta por meios digitais. Então, o próprio operador ele já está mais desenvolvido, mais apto, mais familiarizado com o ferramental digital para tudo no negócio dele. Mas deixa eu só assim, eu vendo de fora, que eu estou te perguntando porque a gente sabe também existe uma dor de um cara foi lá, o cara vende, mas nunca foi lá conhecer a operação. Eu acho que existe uma carência ainda. Você acha que isso é por ser o Brasil, ou o brasileiro é carente, ou porque tem muitos produtos dentro de um portfólio, o portfólio é gigante, e aí existe tipo assim, uma oferta de muito mais do que o outro. Você está entendendo assim, o que eu estou te falando? O que eu te diria, cara? Falando umas 2 ou 3 coisas sobre isso. Uma delas é matemático. Então, eu tenho hoje uma distribuidora
Por que que eu falo Porque o tanto da portfólio é muito grande, né? E por que que Olho? exatamente. Por que que eu falo muito da distribuidora? Porque a grande parte do mercado brasileiro não é atendido diretamente pela indústria. O papel da indústria não é chegar a dezenas de milhares de clientes um a um. Ele chega através de alguém. E quando você fala de um cara de porte médio para Eu acho cima... que hoje está todo um eco É. trabalhando, né? A indústria, o distribuidor. Então a indústria precisa de canais indiretos para alcançar um mercado que é absurdamente pulverizado como é o brasileiro. Ponto. É matemático isso, tá? Mesmo porque os cash and cash dispararam, eles estão comprando muita coisa lá e que poderia estar comprando ou na indústria ou no distribuidor, né? Mas esse território do cash e do distribuidor, ele não é tão... Um não concorre tanto com o outro quanto se fala. Porque, no fundo, é o seguinte, o cara que faz um pouco mais de conta, onde o tempo do comprador ou do dono é um pouco mais valorizado, onde ele entende que o tempo dele é melhor colocado em vendas, em gerir pessoas, gerir Aí o você falou negócio tudo que eu dele. queria ouvir. Esse cliente, ele já é o cara que A fala... importância do distribuidor, né? esse cara fala, cara, e outra coisa, se o cara... Porque eu amo matemático, você sabe disso, Sei. né, Janice? Se esse cara é um pouquinho maior e a compra dele é um pouquinho maior, o que esse cara faz num cash, no atacarejo? Ele vai pegar o carro dele, parar a 50 metros da entrada da loja, comprar um monte de coisa, colocar naqueles carrinhos grandes, ficar batendo na dona de casa que está ali do lado, aí passa, paga, aí tem um conferente, ele pega aquele carrinho, leva lá para o estacionamento, ele lomba tudo para dentro do porta-mala dele. Tem coisa que é congelado, é resfriado, vai chegar estragado, vai chegar duvidoso no restaurante, aí ele tem que jogar tudo aquilo de volta para dentro do estoque dele. Não faz sentido. Um cara muito pequeno, que precisa de um grau de informalidade, que não sabe fazer essa conta, ou onde ele não agrega nada para o próprio Que ele negócio coloca o dele. dinheiro, mas manda o gerente comprar, né? Assim, Esse cara pode ir no cash. Então esses mercados eles são razoavelmente delimitados, né? Então, quando eu penso de volta, né, no ambiente aí do distribuidor, por exemplo, o que acaba acontecendo é o seguinte: numericamente, quando um cliente passa a comprar de uma forma digital, ou ele tem o digital como um segundo ou terceiro canal à disposição dele, e a minha defesa no caso do Brasil eu não penso num canal digital como sendo o canal único ou principal, mas como um canal acessório. Entendi. Que ele pode estar combinado com um atendimento de televendas ou pode estar combinado com um vendedor de campo. Quando eu pego esse digital, imagina o seguinte, o cara fechou a pizzaria dele meia-noite do domingo. Vai ter... A probabilidade desse cara abrir uma cerveja, tá tomando um negócio e falar, puta, mussarela, precisa repor, o molho de tomate, puta, tô sem orégano hoje, nem botei orégano. Esse cara vai sentar no trono, com perdão de expressão, e vai abrir ali o aplicativo e vai botar o pedido de 7 itens. Na quinta-feira, ou na quarta, ele vai botar um outro pedido para se preparar para o movimento final de semana. E ele bota um segundo pedido na mesma semana. Entendi. Quando vai ver, esse cara está comprando 7, 8 vezes por mês. Hoje a média dos distribuidores no Brasil é 3,5. Ele vai comprar 7, 8 vezes por mês. Um dia ele comprou 7 itens, no outro dia ele comprou 12, no outro dia ele comprou 8, no outro dia comprou 12 outra vez. Na média do mês ele comprou 25, 30 itens. Ele está comprando duas vezes, pelo menos, com mais frequência, e está comprando muito mais itens do fornecedor. Por quê? Aquele aplicativo está na mão dele. Por mais que nem tudo ele tenha o melhor preço naquele aplicativo, com o passar do tempo ele passa a comprar. você sabe quando você A conveniência mata a própria competição do preço. Legal entendeu? demais o que você está falando, porque hoje a gente vê que quando você chega um cara igual você, que vive dentro da distribuidora falando isso, é porque a distribuidora já está enxergando esse cara. Uhum. Isso é muito importante, né, Molinari? Que ele tem que enxergar esse cara, né? Que esse cara tá levando dinheiro para ele, né? Agora, você tem razão quando você fala que no Brasil, talvez os estágios para essas coisas acontecerem ou a intensidade é um pouco diferente. O Brasil é muito mais relacional do que outros países. Com certeza. Então, eu quero mais... Mas é mais midiático. Também. Mas assim, mas eu quero mais proximidade com você. Então, é verdade que o fator humano potencializa um pouco a relação ou a relação comercial entre um cliente e um fornecedor? Mas a gente teve... Não estou à vontade para citar o nome, né? Eu não posso citar o santo. Não preciso. O santo, porque eu não falei que ele ia comentar sobre isso aqui, então eu não vou citar o santo, vou citar só o milagre. Tem um amigo que fez uma pesquisa muito recente, estou falando de coisa de um mês atrás.
em que ele procurou identificar um pouco características de como os clientes dele, né, os operadores que são clientes dele, como eles se abastecem. Qual é a relação dele com esses clientes e tal, na ótica do cliente. E ele perguntou, ele juntou um grupo que ele separou um pouco essas respostas entre clientes que deixaram de comprar dele e clientes que estão ativos, estão comprando. No bloco desses caras que deixaram de comprar, teve duas questões que são quase engraçadas se você imaginar. Elas são contraditórias ao ponto de ser quase engraçadas. Primeira pergunta. Por que você deixou de comprar de mim? Deixei de comprar de você. Motivo número 1, porque você parou de me visitar. Que é o que você falou. Sim. Né? Essa proximidade, esse contato, esse relacionamento mais humanizado e tal. Não, e a gente fez algumas pesquisas também, e tem gente de grandes redes falando assim, o cara nunca me visitou. O cara nunca me visitou. Né? Eu tenho acho que 12 ou 15 lojas, o cara nunca me visitou. Ele nem sabe como eu sou. Isso é inadmissível no mundo de hoje, porque igual você falou, se não tiver relacionamento, não vai perdurar. Só que aí tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato aí? A segunda pergunta, que é a que parece que contradiz a primeira. Sim. Então é o seguinte, você parou de comprar de mim porque eu parei de ir até você. Legal. Então quer dizer que você quer que eu vá até você. Você quer relacionamento presencial comigo. Aí o cliente fala, depende. Ele não tem tempo. Depende. Se você vier até mim com alguma coisa relevante, que pode ser o quê? Você vende produtos super importantes no meu mix de compra. Você tem as marcas que eu procuro, né? Você agrega um serviço que eu valorizo. Aí, legal, eu quero que você me visite agora, bicho. Você quer me visitar presencialmente. Só para chegar aqui, para bater o cartão e para tirar o pedido da semana, cara, faz o seguinte. Vou fazer uma cotação, a gente briga pelo WhatsApp e tá tudo certo, porque você não vai agregar nada. E aí o meu tempo, que é o que você falou, o meu tempo é muito escasso. Não tem tempo. Eu não tenho tempo para fazer tudo que eu tenho. Então, o meu tempo para atender fornecedores, eu vou colocar com quem seja relevante para mim. Ou seja, qual é a mensagem para a indústria e para o distribuidor? Crie relevância. Crie relevância. Porque se você não criar relevância, o cliente não vai querer te receber. Mesmo que você queira. Você fala, não, o vendedor tem que ir até o restaurante toda semana para tirar o pedido. O restaurante não quer te receber toda semana porque você só chega lá para brigar pelo pedido. Ponto. Né? Então, da mesma forma que, por exemplo, a gente tem essa discussão cada vez mais marcante, que é... Que bom, né, que existe ela hoje, né? Porque antes nem falava, né? Mas da mesma forma que você fala hoje, para o consumidor que vai até o restaurante, ele cada dia mais valoriza a experiência, não é isso que a gente fala? Com certeza. Todas as pesquisas mostram isso, né, Janice? Quando eu vou para a relação que não é entre o restaurante e o consumidor, mas é entre o fornecedor e o restaurante, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. O restaurante está me dizendo o seguinte, eu quero alocar o meu tempo, o meu esforço, né, a minha relação nas coisas que fazem diferença para mim. Então, se você vem aqui com uma proposta que não tem relevância para mim, que não impacta o meu negócio, etc., você está queimando o meu tempo, você está me fazendo usar mal o meu tempo. E aí eu começo a tremer de raiva. Aí eu nem quero te ver. Aí eu quero trocar um WhatsApp com você, se você ganhou o preço, ganhou, se você tem o produto, tem. Aí não vem para cá. Eu acho que às vezes é tudo falta de comunicação, né? Quando eu falo, por exemplo, o cara fala, nunca veio ninguém aqui. Eu acho que também, se a pessoa chegar lá e faz um relacionamento, depois olha no olho, tem coisas que eu acho que ainda conseguimos fazer para melhorar a vida desse operador. Mas quando você fala assim, ficou tudo muito prático, né? É tudo muito rápido, muito prático, né? Isso é bom pro dia a dia. Então, eu acho que a gente pode combinar essa praticidade, né? Porque vê o exemplo que eu dei, o cara fechou a pizzaria meia-noite no domingo, ele já sabe, ele já viu ali o que estava faltando de estoque, contou ali os itens principais dele, que não pode faltar de jeito nenhum. E ele pega e fala, eu sei que eu vou receber em 24 horas, que eu vou receber na terça-feira esse produto, já boto o pedido agora, não vou nem amanhã, já boto agora. Nossa. Isso é praticidade. Pode ser que o vendedor dessa distribuidora vai procurar por essa pizzaria ou vai visitá-la presencialmente uma vez por mês. E tá tudo bem. Ô, Molinari, que é tão gostoso falar com você.
Você nem imagina. Eu falei igual mineiro agora. Agora eu tô gostando de falar com você, cara. É melhor que isso, só pão de Que queijo. delícia. É, só pão de queijo. Pão de queijo é bom Pão demais de da queijo bom conta, demais né? da conta. Mas eu quero falar do seu Do painel. do seu painel. Fala um pouco dele, que o pessoal sai tão feliz do seu painel, porque é tanta. Às vezes sai até umas faíscas, né? Mas é pro importante. bem, precisa, né? Lógico. E eu acho que até num debate, quando você tem 4 caras do calibre que a gente tinha, né? Tava bem. A gente tinha um calibre alto. Se sai tudo muito manso dali é porque aquilo soa até artificial, né? Mas ali tinha algumas discussões que eu acho que... Eu vou tentar sintetizar, né? Porque ali a gente tinha 45 minutos de discussão, mas eu acho que a essência de tudo é... Cada vez mais a gente precisa construir as relações a 4 mãos. Né? Então, o nosso painel, para quem não assistiu, era um painel que a gente tinha distribuidores de food e a gente tinha grandes indústrias de alimentos que fornecem para o food através desses distribuidores. Então, a gente usou uma pesquisa que a gente já faz há 9 anos, que é uma pesquisa chamada A Visão dos Distribuidores sobre a Indústria de Alimentos, para apimentar e estimular um pouco da conversa. Então, a gente falou coisas do tipo, olha, o distribuidor, ele fala que as coisas que ele mais valoriza numa indústria de alimentos são coisas como marcas fortes, baixa falha de entrega ou ruptura de entrega, políticas bem definidas por canais e etc. E algumas coisas muito qualitativas, né, de relações muito evoluídas. E aí eu fiz uma provocação que tá bom, mas na mesa de negociação isso não é exatamente assim. Então, uma das coisas que saíram da conversa mas nem sempre, né, a indústria é tão coerente quanto ela diz que né, na política comercial. Nem sempre aquela promessa toda de um nível de serviço alto acontece na prática. Eu tenho que me virar. Né? Então, o debate começou por aí. E o que a gente percebeu? Aí eu vou fazer uma síntese, que foram 4 blocos longos e tal. Sim. A gente tem que construir soluções a 4 mãos. Então, por exemplo, o último bloco. Foi o que eu falei, é o ecossistema. JBP. JBP é Joint Business Plan. Então, planos de negócio conjuntos. E pressupõe que a gente construiu juntos. Tem para todo mundo, né? Que a gente construiu juntos. Então, não é nem que o distribuidor pensou específica sozinho sobre aquilo, e especialmente não foi a indústria que chegou e colocou um contrato em cima da mesa com um monte de regras, com métricas, com benefícios, com contrapartidas, e aquilo ficou daquela forma. Desculpa. O grande ponto é a gente tem que construir junto. Qual é a oportunidade? Vamos enxergar juntos as oportunidades? Vamos construir juntos como é que a gente, né, o meu time, o teu time, os meus recursos, os teus recursos, como é que a gente junta tudo isso para desenvolver essas oportunidades? Quais são as métricas que a gente vai combinar que vão medir se nós, juntos, estamos indo na direção de capturar essas oportunidades? Se a gente está acompanhando isso de uma forma sistemática? Se a gente está diagnosticando isso juntos com, sei lá, encontros mensais, bimestrais, para avaliação de resultado, correção de rota? Então, acho que essa mensagem, né, a gente precisa ir para um estágio, acho que a oportunidade que existe é a oportunidade da gente ir para um estágio seguinte juntos. E não eu, talvez por ter mais, indústria, por ter mais domínio, né, e mais volume, mais poder de fogo, eu estabeleço uma regra, o distribuidor aceita essa regra ou finge que aceita essa regra, que é pior ainda, né? Que é pior. Finge que aceita essa regra e a gente vai percorrendo um ano de um acordo para ver onde que a gente vai chegar. Mas que bom. Eu acho que a grande evolução da gente, e é o que às vezes a discussão proporciona, né? Que é a clareza, que é o seguinte, como isso vai funcionar melhor tanto quanto a gente construir as coisas juntos. E talvez um detalhe aqui... Perdão. Um detalhe aqui relações estratégicas você não tem com todo mundo, né? Então não dá para você ter todas as relações num nível de desenvolvimento muito alto, porque você não tem tempo, você não tem atenção, você não tem interesse de ter essa relação com todo mundo. Então talvez seja um tempo, e a gente tem uma evidência disso, Janice, que é esse tipo de contrato, né? Esses Joint Business Plans. Há 3 anos, quando a gente fez a edição anterior dessa pesquisa, a gente tinha uma média
de cada distribuidor tinha uma média acima de 5 joint business plans com indústrias, cada um deles. Hoje essa média está na casa de 4, né? Percentualmente significa que o número de joint business plans nas distribuidoras caiu 20%. É muito. É muito. Por quê? Porque menos é mais. Então, eu tenho... Uma distribuidora no Brasil tem 300 fornecedores, né? Uma indústria tem para lá de... E é preocupante? É preocupante. Você tem... Alguns vão ser os teus caras estratégicos. Você não consegue ter 300 fornecedores onde você dá o mesmo nível de atenção para todos. Eu te entendo. Uma vez eu trabalhei num laboratório que ele atendia 1.500 farmácias. Tá bom. Vou te dar um exemplo. E ele reduziu para 66 redes. E ele não dava conta de entregar. Chega um ponto, tem que reduzir mesmo, que é necessário, né? O que eu penso é o seguinte... Até para dar uma qualidade maior, né? Eu acho que essa é uma questão que ela tem um pouquinho o seguinte. O nosso ramo, ele é um ramo que consome muitas quinquilharias, né? Nossa, então, é jurássico, né? Se você pegar... Não, eu acho que é inerente a uma receita, né? Então, se eu falar o seguinte, eu estou numa pizza, vamos ficar na pizza. O que é muito importante no custo de uma pizzaria? A parte de queijos, os embutidos, depois tomate e farinha. Isso tudo significa, sei lá, 80% do custo da pizza. Tudo isso é muito importante. Ah, mas eu preciso de um pouco de atum. Eu preciso de um pouco de tomate seco. Eu preciso de um pouco de alcaparra. Eu preciso de um pouco de azeite. Eu preciso de um pouco de azeitona. Eu tenho um monte de... o orégano, sei lá o quê. Então, eu vou precisar ter um conjunto de fornecedores. Eu sou uma distribuidora que atendo pizzarias. Para atender uma pizzaria, eu vou precisar ter algumas dezenas de fornecedores. Eu não tenho como escapar disso. Porra, mas só que eu não atendo só pizzaria, eu também atendo restaurante, hamburgueria, padaria, japonês. Então, eu vou ter, para ser um distribuidor que atende vários segmentos do food service, como é o caso do Brasil, eu vou ter seguramente acima de 1.000, 2.000 itens para poder atender vários estabelecimentos diferentes. Para não falar 8.000, né? Para não falar, a gente conhece distribuidores, tem 5.000, 6.000, né? Então, gigantes, eu preciso, eu vou ter isso. Eu posso ter isso de uma forma muito ineficiente, é fato, né? Então, não estou dizendo que a gente não tem que ser racional nisso, mas eu vou ter um portfólio muito grande. Para ter esse portfólio muito grande, eu vou precisar ter na casa de centenas de fornecedores. O que eu estou querendo dizer é, então, eu posso ser, mesmo que eu seja eficiente, eu vou ter 100, 200, assim, 100 e pouco. Para lá de 200 fornecedores, eu vou ter. Eu vou conseguir colocar a mesma energia, o mesmo foco, o mesmo engajamento em todos os 200 e tantos? Não. Não, e não faz sentido colocar, né? Então, nesse meio, eu tenho que ter uma clareza o seguinte, quais são 3, 4, 5 desses 300 caras, 250 caras, quais são 3, 4, 5 onde eu vou alocar a maior parte do meu esforço? Então, provavelmente, esse tal JBP, eu vou desenvolver com quem? Com os meus caras principais, que formam o coração, o centro dessa minha estratégia de sortimento. Perfeito. É um pouco por aí. E a indústria, né, ela tem que saber também quem são os caras com quem efetivamente ela pode contar para o desafio dela, que são os caras com quem ela deveria ter, agora do lado dela, deveriam ser os caras que ela elege para ter esses joint business plans com ela, né? Agora falando de ABIA, né? A gente sabe que a ABIA tem feito um trabalho bem legal nesse sentido, né, Molinari? E você está nela há muitos anos, né? É parceiro da ABIA há muitos anos. Essas provocações do comitê... É muito legal, né? Que bom, antes não existia. Hoje existe provocação. Por quê? Porque existe demanda. Se não tivesse demanda, não tinha provocação, né, Molinari? Quero te agradecer. Eu ficaria com você aqui 1 hora. É muito legal falar com você, olhos dos olhos. Vale mesmo. Muito. Vamos fazer mais vezes. Você sempre é muito bem convidado. Eu sei que te convida. Eu sei que me dá uns bolinhos, mas depois eu te dou também. A gente entre amigo não é traição. Na hora que dá certo, é tão mágico, legal. Né? Tão gostoso. Muito bom. Eu acho que a gente, daqui a alguns meses, eu acho que a gente vai ter um cenário também um pouco mais claro, né? A gente tem alguns temas, né, impactando muito o ano que vem. Temas como endividamento, temas como inflação, como câmbio. Então, acho que a gente talvez possa apontar aí para o primeiro trimestre do ano e falar, olha,
atualizando um pouco a conversa, como é que tá agora? Né? A gente Não, pode e prever uma podemos, e dessa. outra coisa, a rede é a hora que você quiser mandar seus artigos, Legal. é de casa, você sabe Vamos que fazer um sobre ambidestria. maravilhoso. Eu já ia te falar isso depois que a gente Vamos faz, fazer mas, isso, sim. ó, gente, ele tá fazendo compromisso aqui, então, Compromisso, assim, sem dúvida. se possível, para a edição de dezembro já. Pode ser. A gente contando produz isso esse nesse final de semana, a gente já faz. Conceito de ambidestria por Sérgio Molinari. Boa. Vai ser legal. Convido o pessoal para seguir o Food Consult, né? Pessoal. Bom, a primeira coisa é sigam Rede Food Service. Sempre. Obrigado. E leiam, né? Eu confesso que, às vezes, na correria, eu abro uma edição de 3, 4, 5 meses atrás, me sinto um imbecil por não ter lido 2, 3 matérias que eram riquíssimas, né? Então, primeira coisa é, sem querer fazer nenhuma puxada de sardinha pro teu lado, Janes e Zani, né? Mas realmente o conteúdo é muito mais rico do que muita gente imagina. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é, a gente está voltando, agora no começo do ano, a gente volta a publicar no canal do YouTube da gente, que é Food Service com Sérgio Molinari. Sim. Então vai ser um prazer voltar a falar. Tem mais de 10 anos, né? Tem quantos? Ele tem 7, vai fazer 7 anos, mas eu estou há mais de um ano parado. A gente priorizou algumas outras mas coisas. Mas está lá, né? O que tem o long tail, né? De food service, né? Tem muita coisa que é atemporal, você tem razão. Lógico. Mas então tem o canal e assim, a gente vai fazer 20 anos agora em janeiro, que a gente tem um curso sobre o tema na SPM. Fica também o convite, né? Convidar. Food Service com Sérgio Molinari na SPM. Também. Pelo menos 1.800 pessoas do mercado já foram formadas lá, é muito legal. E é um trabalho que é muito parecido também com aqueles que vocês têm realizado recentemente com a Bia e tal, mas muito legal. Conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Então, prazer estar com vocês, prazer, Janes. Prazer meu. Conta com a gente, é uma honra fazer parte do time. Prazer meu, e você sabe que as portas estão muito mais que abertas para você. Você é curador, sabe? A rede, quando começou, o Molinari foi um dos primeiros a dar o nome dele junto conosco, e a gente sabe que tudo tem o seu valor, né? Então a gente é bem grato a você também, tá? Obrigado, irmão. Eu quem agradeço. Obrigado, cara. Valeu, gente. 18º Congresso da ABIA, diretamente do Senac Santo Amaro, apoio Seara Food Solution. Uma conversa maravilhosa, um cara do coração, parceiro de vida mesmo. Daqui a pouco tem mais.